Olá, minha irmã, meu irmão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical, nosso EBD, e temos um tema muito interessante para tratar, né, nesses poucos minutinhos de nosso encontro. É a responsabilidade com vários grupos na igreja. Esse tema ele está tratado, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, né, todo o capítulo 5 e parte do capítulo 6, mais precisamente até o versículo 2. E nós temos algumas lições de vida, algumas ponderações que devemos fazer como crentes para que possamos aperfeiçoar a nossa convivência cristã. E esse tema sobre a responsabilidade nos leva a uma reflexão sobre o papel da igreja. E isso foi muito bem desenhado pelo apóstolo Paulo, porque essa epístola e essa parte da carta de Paulo a Timóteo exatamente reflete orientações dadas ao apóstolo Paulo para que Timóteo pudesse saber conduzir a igreja como um jovem pastor que era. Ele precisava receber instruções de alguém muito mais experiente do que ele, muito mais testado e aprovado diante de Deus por tudo que passou, por tudo que viveu, como o apóstolo Paulo. Então Timóteo precisava receber como um jovem que era, mas cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus de servir, de pastorear a igreja, como um líder que se levantava naquele momento, um jovem líder, e por ter a confiança de Paulo, né, que pela visão espiritual, né, consentia com a liderança de Timóteo em tempos vindouros, ou seja, que entraria num processo efusivo logo após a partida de Paulo, né? Então, meus irmãos, a igreja ela precisa cumprir um papel diferenciado, ela tem uma missão, ela tem uma função. E o apóstolo Paulo procurou, nessa carta a Timóteo, ao jovem Timóteo, prestar esses esclarecimentos e dar essas orientações diante das situações que ocorrem no dia a dia da igreja, diante das pessoas e dos grupos sociais que as pessoas que frequentam a igreja, né, elas acabam refletindo uma necessidade de zelo, de cuidado. E aí esse zelo, esse cuidado deve ser prestado de uma determinada maneira, não é de qualquer forma que a gente acaba exercendo esse zelo e cuidado com a igreja, com a comunidade, né, cristã, com os nossos amados irmãos e amadas irmãs. Então, quando a gente analisa esses dois capítulos, na verdade, com mais propriedade, o capítulo 5, né, o capítulo 6 é apenas 2 versículos dele, né, dando continuidade ao 5, a gente extrai dali, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, a gente compartilhar e aprender juntos, 7 pontos que devem ser considerados e que nós vamos tentar, nesses minutinhos que temos, vamos tentar dar uma passeada por eles e em nome de Jesus, sairmos dessa aula mais instruído, mais capacitado para o exercício da fé e da convivência cristã. O primeiro ponto é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem a responsabilidade de cuidar, aconselhar, orientar, induzir, animar e estimular a todos, membros ou não. Esses não membros são aqueles que frequentam, que estão de passagem, não exercem a membresia da nossa igreja, mas por ali passam, seja como visitantes, ou seja como pessoas que estão curiosas, que não conhecem, né, a palavra e que estão em uma situação de desespero e querem ouvir uma palavra, querem ouvir um conforto vindo dos céus. Então, essas pessoas, membros ou não,
elas precisam ser exortadas, né? De modo que se possa cumprir a finalidade precípua da igreja. Qual é a finalidade precípua da igreja? A edificação de vidas por meio da palavra de Deus. O papel fundamental da igreja é edificar vidas. É edificar vidas. Esse é o papel fundamental da igreja. E aí existe uma palavra-chave para esse capítulo, para essa lição, que é a palavra exortação, que vem do verbo exortar, né? Para muitos, e aí é por uma questão de desconhecimento, a exortação ela tem um significado diferente, mas quando a gente vai para o dicionário, né, a gente vai entender que exortar é diferente de muitas situações que nós vimos no nosso dia a dia, em que as pessoas usam essa palavra exortação. Não, o irmão e a irmã foram exortados, né? E aí acaba que a forma como é passado o significado da palavra exortação não é bem esse o seu real significado. Tá? Então, exortar vem do significado com sinônimos também verbais de estimular, de cuidar, de incentivar, de orientar, de animar a pessoa. Tá? É isso que significa exortação. E o papel da igreja, através da sua liderança, né, entre a liderança, né, do pastor, né, na condução da igreja, das ovelhas de Cristo, né, das pessoas que buscam a igreja, deve ser um papel contínuo de exortação. E isso, querendo ou não, requer um pouco de sacrifício, requer um pouco de dedicação, requer testemunho, requer uma vida de oração, porque nós precisamos aprender, né, sobre Cristo, viver Cristo, para que possamos repassar isso, transferir tudo isso para as pessoas que buscam uma palavra de conforto, que buscam a igreja para se sentir melhor, em paz, né, e, ao mesmo tempo, iniciar um processo de santificação. Então, a exortação não tem esse significado que muitos acham que é esculhambar, chamar atenção, colocar em disciplina, né? Não é bem isso, né? Não é só isso que significa a palavra exortação. É muito além. Claro, existem situações que requer um pouco, né, como eu posso dizer, um pouco de rigidez, porque a própria palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, daquilo que o homem planta ele colherá. Então, em algumas situações, sim, é necessário haver a rigidez, né, a intrepidez, né, no aconselhamento, né, no apoio dado a determinado irmão. Mas isso é apenas uma questão acessória, porque o principal é que aquele irmão, aquela irmã, aquele querido irmão, aquela querida irmã, ou aquela pessoa que ainda precisa passar por um processo de conversão, eles precisam de edificação. E aí a exortação que não cumpre o papel edificador não é exortação. É soberba, é vaidade. E isso a palavra de Deus não coaduna, ela não permite isso. Ela não considera isso como sendo algo saudável, algo santo. Então, todo aquele que exerce o papel de exortar alguém, ele precisa exercer dentro de critérios espirituais, critérios santos. E esses critérios santos estão relacionados à pureza, à humildade, ao respeito, à dignidade, né? Que são princípios da palavra de Deus que acabam fazendo com que a exortação seja eficaz, seja útil na vida daquela irmã, daquele irmão, se é que são pessoas que estão no convívio da igreja, ou até mesmo de pessoas que não vivem o convívio da igreja, mas precisam de uma palavra de edificação. E aí é a exortação, é o exercício da exortação. O segundo ponto é que a igreja, para a igreja, foi outorgado o poder por meio do Espírito Santo de transformar o indivíduo, representante de determinado grupo social, de dentro para fora, sendo esta a sua função social
na medida em que a transformação de pessoas reflete na sociedade que é composta por aquelas. Meus irmãos, a igreja, como representante, né, de Deus na terra, nós, como sendo representantes do Senhor aqui na terra, nós, como sendo a geração eleita, o sacerdócio real, nós precisamos exercer aqui um principado santo. E esse principado santo, ele vai requerer de nós que nós possamos ter compromisso com a nossa razão de existir como crente. A nossa razão de existir como crentes verdadeiros, como irmãos e irmãs amadas do Senhor Jesus, é sermos testemunho e, ao mesmo tempo, instrumentos do Espírito Santo de Deus para gerar nas pessoas uma transformação verdadeira, uma transformação genuína. E essa transformação genuína, ela é de dentro para fora. Então, esse é um trabalho do Espírito Santo, porque é só Ele que sonda os corações e é só Ele que faz aquele trabalho no interior de cada um, em que as suas atitudes, a partir de um evento transformador do Espírito Santo, começam a refletir para fora, e na mudança de hábitos, na mudança de atitudes, na mudança do falar, na mudança na forma de pensar, de ver o mundo. Quer dizer, então, essa transformação, ela é complexa, porque ela não é só uma transformação visualizada externamente, ela é vivida interiormente por todos aqueles que experimentam esse poder do Espírito Santo que é transformador. E a igreja precisa ser esse instrumento. A igreja, quando eu digo aqui a igreja, não é o templo, é a nossa comunidade, é a nossa convivência, é a importância de cada irmão amado, cada irmã amada que está dentro da igreja e que cumpre um papel, cumpre um propósito diante de Deus. Então a igreja precisa ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. Ela precisa contribuir para isso. E veja, quando você tem a transformação individual, você alcança um resultado coletivo, porque a sociedade aí fora, o mundo, a sociedade, ela é formada de pessoas, como a igreja em si não é o templo. A igreja em si são pessoas, é um conjunto, é uma comunidade formada por irmãos e irmãs que têm um objetivo comum: louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus. E não só louvar, mas também o quê? Testemunhar esse poder transformador que o Jesus exerceu na nossa vida. Cada um aqui tem história de transformação, como Jesus pode exercer na vida de qualquer um que o busca, que o quer. E nós precisamos cumprir esse papel. A transformação individual gerará um resultado coletivo, porque aquele que individualmente sofre a transformação, verdadeiramente transformado, ele, aonde ele estiver, no ambiente em que ele se encontrar, ele vai ali testemunhar com atitudes e até porque não com palavras esse poder maravilhoso. E Jesus vai estar sendo pregado em qualquer ambiente, em qualquer lugar em que aquela pessoa possa estar. E a sociedade vai estar recebendo esse alimento novo que gera a vida e não a morte. O terceiro ponto, minha irmã, meu irmão, é que a tarefa de exortar, que está dentro desse contexto todo que nós estamos trabalhando hoje, a tarefa de exortar exige muito amor e respeito em relação aos diversos grupos existentes na igreja, seja por parte da liderança, seja sendo exercida entre os irmãos, dentro da convivência cristã, edificando uns aos outros. Então, o papel edificador, o papel de exortar, não é só do pastor. Em nenhum momento a palavra atribui apenas ao pastor essa responsabilidade. Agora, o pastor tem permanentemente essa responsabilidade. Aí é algo que Deus ministerialmente cobra do pastor. Ele deve cuidar das ovelhas. Ele deve administrar a comunidade. Ele deve zelar pelo cumprimento da palavra e dos princípios norteadores da palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade dele, do pastor. Em última análise, ele será cobrado
por a sua omissão em zelar pelas coisas de Deus. Podemos lembrar aqui a história de Eli, a negligência de Eli em relação às coisas sagradas no Antigo Testamento, em que ele não tinha governo da sua casa por meio dos seus filhos. Os seus filhos faziam o que bem entendiam, banalizavam a palavra de Deus, as leis de Deus, faziam absurdos no templo. E Eli sabia e não fazia nada. Por quê? Porque Eli não tinha entendido, por alguma questão que ele tinha pessoal, de medo ou de comodidade, né? Ele não exercia a exortação como responsabilidade dele como sacerdote. Então Eli negligenciou a sua responsabilidade como sacerdote, e isso lhe custou muito caro, que não é aqui o objetivo da aula, não é a história de Eli, né? Mas vocês sabem que custou muito caro essa negligência do sacerdote Eli em relação aos seus filhos. Deixou seus filhos a fazerem tudo da forma que bem entendiam, vilipendiando completamente os princípios e as ordenâncias do nosso Senhor Deus. E o nosso Deus, ele é zeloso com a sua palavra. E se ele é zeloso com a sua palavra, cabe a nós também sermos zelosos com a palavra de Deus, principalmente os sacerdotes, aqueles que exercem a função de liderança e de sacerdócio dentro da Igreja de Cristo. Então, essa responsabilidade, ela deve ser exercida com amor, ela deve ser exercida com autoridade dada pelo Senhor, mas não com autoritarismo. E aí a diferença. É por isso que nós estamos verificando, né, que é com muito amor e respeito. Quando você exerce esse papel de exortação, né, você deve exercer com muito amor e respeito. Então, a palavra está sendo dirigida, essa lição, ela é dirigida tanto à liderança quanto aos irmãos que não ocupam liderança, mas possuem a função. Tem determinados irmãos que, na verdade, não ocupam liderança, mas isso quer dizer que eles não têm a função de exortar uns aos outros? Claro que tem. A liderança tem o que nós chamamos o dever de exortar. O dever de exortar, para que não sejamos uma geração de Elis dentro da igreja, né? Mas os irmãos também, zelando um pelos outros em amor em Cristo, devem se exortar uns aos outros. Agora, isso tem critério. Essa forma de conduzir a igreja e a convivência cristã, ela precisa obedecer critérios. E esses critérios estão em princípios estabelecidos na palavra. E Paulo, quando orientou Timóteo, estava de acordo com esses princípios. Paulo estava transferindo a Timóteo todo o conhecimento que ele recebeu do Espírito Santo de Jesus Cristo, desses princípios, como deveria se exercer essa exortação. E duas palavrinhas aí completam a exortação: amor e respeito. Quando você age com amor e respeito, daí você extrai qualquer comportamento autoritário, soberbo, né, vanglorioso, né, principalmente partindo ou de irmãos mais experientes na fé, né, ou da própria liderança. A liderança não pode exercer essa função e essa responsabilidade de qualquer jeito. Assim como os irmãos, por mais que sejam mais experimentados na fé do que outros, mais experientes, com mais tempo de igreja do que os outros, não os coloca numa situação de superioridade, mas os coloca numa situação de responsabilidade diferente. Nós, para exercermos responsabilidade, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos ser soberbos, nós não precisamos ser vaidosos, nós não precisamos ser vangloriosos, até porque tudo o que fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus, é para a honra e glória dele, é para o seu senhorio, porque na verdade o senhorio todo é dele, não é nosso. Nós somos meros instrumentos, nós somos meros ceifeiros do Senhor. A colheita é dele, ele é o Senhor da colheita. Então cabe a nós, com zelo e responsabilidade, cuidarmos das coisas de Deus. Nada nos pertence. A igreja não é nossa, a obra não é nossa. Por mais experientes que sejamos na fé, por mais experimentados que sejamos, né, e essa experiência a mais, ou esse tempo a mais que muitos irmãos e irmãs têm de igreja, devem ser utilizadas como ferramentas de aprimoramento e cumprimento de um propósito de edificação.
e não para a sua autoafirmação, não para cumprir um propósito egoísta, vaidoso, egocêntrico, né? Como o chamado santarrão, né? Ou seja, aquele que expõe a santidade para a vanglória dele mesmo, né? E esquece que, na verdade, quem o faz santo é o Senhor Jesus, porque ele por si só não pode chegar a lugar nenhum e não pode fazer nada. Então, meus amados, esse como eu disse inicialmente, essa lição é uma lição extremamente importante para a igreja, porque nos conduzirá a um caminho adequado, nos colocará no centro da vontade do Senhor, como o Senhor quer a sua igreja. Paulo, quando passou essas orientações a Timóteo, era Paulo dizendo: Timóteo, é como você deve conduzir a igreja, não só você, a partir da tua experiência, como todos devem conduzir a igreja. São lições que não foram escritas somente para Timóteo. Paulo, quando escreveu direcionado a Timóteo, mas sabia que essa lição deveria se multiplicar para servir de manual de instrução para todos aqueles que exercem a convivência cristã. Por isso, é uma carta de extrema importância para que nós possamos ler com atenção e retirar dela o aprendizado necessário para o aperfeiçoamento de nossa vida com Deus, dentro da igreja, dentro da convivência com nossos irmãos, amados e amadas, irmãs e irmãs. A Bíblia, ela nos revela que a exortação, para cumprir com o seu real objetivo, deve ser realizada com zelo, de modo respeitoso e apropriado, com consideração. Isso você extrai do próprio livro que nós estamos aqui lendo, o capítulo, os versículos 1 e 2 de Timóteo, do capítulo 5. Então, exatamente o início do capítulo 5, Paulo vai revelar a Timóteo que toda a igreja, mesmo a igreja primitiva, e que se reflete aos tempos atuais, a igreja atual, né, ela é composta por pessoas, por diversos tipos de pessoas, por diversas classes de pessoas, e essas pessoas representam determinados grupos sociais. E a condução da igreja, em exortação, em amor, em zelo, deve ser proporcionada para a devida adequação a esses grupos sociais. Isso quer dizer o quê, meu querido? Que a forma que você trata um irmão do sexo masculino não é a mesma forma que você vai tratar uma irmã. A forma que eu trato um irmão jovem não é a mesma forma que eu vou tratar um senhor de idade, um irmão ancião ou uma irmã anciã. Não é da mesma forma que eu vou tratar da viúva. Não é da mesma forma que eu vou tratar o presbítero da igreja, o pastor, o diácono, a liderança. Então eu tenho grupos dentro da igreja. Isso é normal, isso já tinha na igreja primitiva. E Paulo deixou muito claro isso para Timóteo. Timóteo, você vai lidar com irmãos. Ah, sim, é a comunidade de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus, é o conjunto de irmãos e irmãs que um deve exortar o outro, ok. Mas essa exortação ela deve ser adequada aos determinados grupos que existem na igreja. Ela precisa ser transmitida através de uma linguagem apropriada. Paulo não entra nesse aspecto, mas a gente extrai da leitura de Paulo, dessa carta, que é como se Paulo estivesse dizendo: cada grupo tem uma linguagem espiritual adequada e própria. Você tem que tomar cuidado, Timóteo, quando você estiver administrando a igreja, porque você deve exercer o seu papel com zelo e responsabilidade, mas atento aos grupos que estão formando a igreja. Não estou dizendo aqui formação de afinidades, não é grupos, né, aqueles círculos de amizade que se tem na igreja, que isso é normal também, porque existem aqueles grupos
né, que se unem por afinidade, né? Uns têm mais afinidade com outros. Isso também é absolutamente normal. É pela convivência, é pela linguagem profissional, né? Então existem alguns grupos de afinidade. Não é esses grupos que eu estou me referindo. E nem Paulo se referiu a esses grupos. Nós estamos falando de grupos de pessoas que representam determinadas camadas sociais, grupos sociais, né? E esses grupos sociais estão ali dentro da igreja e que precisam ser representados. Então nós temos ali o órfão, né? Nós temos a viúva, nós temos o líder, né? Que representam grupos sociais. Por quê? Porque, querendo ou não, eles também fazem parte da sociedade em que a igreja está inserida nessa sociedade. Então esses grupos sociais precisam receber, na medida do necessário, o que nós chamamos a exortação, né, o nível de exortação adequado, para que cumpra a sua finalidade. Qual é a finalidade, querido? Edificação espiritual. Nós acabamos de entender inicialmente que a exortação verdadeira em Cristo Jesus, ela precisa cumprir uma finalidade. E a finalidade é o quê? Sempre edificar vidas. Se você não contribui para a edificação da vida do seu irmão, se você deu uma palavra para ele, na tentativa de exortar, ou achando que exortou, e aquele irmão saiu se sentindo pior do que entrou na conversa com você, meu irmão, você não cumpriu esse papel de exortação. Porque o papel a finalidade da exortação verdadeira, essa descrita aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, precisa cumprir o papel edificador. Precisa cumprir um papel transformador, de dentro para fora. Por isso que Paulo disse, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser feito com temor a Deus, tem que ser feito dentro dos princípios norteadores da palavra de Deus. Porque senão, não será exortação. Exortação é muito além de um conselho. Porque um conselho, você pode dar um conselho bom e um conselho mau. Você pode, através de um conselho, estar ajudando ou estar piorando a vida a situação daquela pessoa que busca um conselho. São os maus e os bons conselhos. Mas a exortação, ela não pode ser má. A exortação, ela só tem uma finalidade, ela só cumpre um papel. É edificar a vida daquele que é exortado. Ok? Por isso que eu acabei, resumindo que a igreja é composta por pessoas que representam diversos grupos sociais. E por tal razão foi que o apóstolo Paulo escreveu um manual de orientação ao jovem pastor Timóteo, para que pudesse conduzir com zelo e responsabilidade o ministério, de modo puro, isento de vaidade, soberba ou vanglória, cuja exortação deve adequar-se a cada grupo social ali representado. Ok? Indo mais adiante, pessoal, já caminhando para o final dessa parte da carta a Timóteo, né, do capítulo 5, né, 4 critérios foram estabelecidos por Paulo nessa orientação a Timóteo de como ele deveria guiar a igreja e como ele deveria exercer esse papel de gestor, né, da igreja em que ele estava assumindo como jovem que era o pastoreio daquela igreja. Então ele precisava, né, seguir, e Paulo achou por bem deixar isso registrado, né, orientações de como ele deve exercer isso. E aí Paulo separou, nós vamos verificar aqui, Paulo colocou nessas orientações 4 critérios gerais de exortações que ele ensinou, né? E aí ele separou por gênero e idade de homens e mulheres. Então esses são os 4 critérios fundamentais, básicos. São só esses? Vamos ver que não. Existem outros grupos que Paulo fez questão de especificar.
por razões da própria época, né? Da realidade que se vivia na época, e que, muito embora essas orientações terem sido colocadas de forma instrutórias para Timóteo, com base numa realidade daquela época, se aplicam perfeitamente à realidade de hoje. Claro, fazendo as devidas proporções, fazendo as devidas adequações, porque a sociedade hoje é diferente da sociedade da época, a própria estrutura dela é diferente. Logo mais eu vou só falar um pouquinho disso para vocês, tá? Mas quais são esses 4 critérios, né? Esses 4 critérios gerais em que Paulo se apegou para instruir Timóteo. Então, critérios que são relacionados ao gênero e ao tempo. Gênero e idade. Gênero e tempo. Ok? Se mulher idosa, se é uma mulher idosa, como essa mulher deve ser exortada? Ela deve ser exortada, deve ser edificada, deve ser amada, deve ser instruída, deve ser orientada, deve ser estimulada com todo o amor e respeito que você deve à sua mãe. Então, quando você vê uma mulher idosa na igreja que quer uma palavra, quer um aconselhamento, você deve tratá-la como trata a sua mãe. Essa é a lição que Paulo deixou para Timóteo. Trate como se sua mãe fosse. Dê a ela o respeito e o amor devido de mãe. Se a mulher é jovem, né, dê a ela o amor e o respeito como se fosse sua irmã. Então veja, eu não trato a minha mãe como eu trato a minha irmã. Concordam? Não é o mesmo tratamento, né? Tratar a mãe como se trata a irmã. Vejam, então, que são critérios que acabam apresentando diferenças para o determinado contexto da pessoa, né? Se homem idoso, homem, gênero masculino, idoso, devemos dar todo o respeito e amor como se nosso pai fosse. Então, os idosos devem receber de nós o amor e o respeito como se nosso pai fosse. Então, a exortação, eles estão exortados? São. Eles podem precisar de exortação? Sim. Mas lembrem o que é exortação: estímulo, né? Orientação, ok? Não é chamar a atenção, né? É estimulá-lo, em amor, induzi-lo, compreendê-lo, dar a palavra de sabedoria, conduzi-lo. Isso é exortação. Mas isso tudo feito com um critério, né? E o critério está no amor e respeito devido a um pai, tá? De um filho para com um pai. E se é do sexo masculino jovem, nós devemos tratar como sendo nosso próprio irmão. São nossos irmãos da fé. Nós temos irmãos de sangue, mas também temos irmãos da fé. E a palavra de Deus não diferencia o tratamento. Aqui é a prova. Quando Paulo orienta Timóteo e diz: olha, se você for exortar e tratar com irmãos do mesmo sexo seu, masculino, jovem, trate como sendo seu irmão. Tenha o mesmo amor e respeito por ele como se seu irmão fosse. Porque, na verdade, ele o é irmão na fé. Não de sangue, mas na fé. Mas para Cristo, para a palavra de Deus, não há diferença de tratamento entre o irmão da fé e o irmão sanguíneo. Essa é uma das verdades que nós extraímos da lição de hoje. Já para finalizarmos, meu irmão, caminhando para o final do nosso tempo de hoje, né? Existem os outros grupos sociais que Paulo fez questão de especificar. E, em poucas palavras, nós vamos entender qual foi a razão de Paulo ter especificado esses grupos. Tá? O primeiro grupo que foi especificado por Paulo, né, o tratamento, são as viúvas. O segundo grupo, os anciãos. O terceiro grupo, aos que vivem na prática de pecado oculto ou manifesto. O quarto grupo, aos que são escolhidos a exercer alguma função de liderança. E o quinto grupo,
aos irmãos que trabalham como empregados. Tá? Então, esses 5 grupos, nessa parte da carta da epístola de Paulo a Timóteo, a gente pode observar que receberam um tratamento específico de Paulo acerca das orientações necessárias a Timóteo para que ele pudesse conduzir esses grupos dentro da igreja, como ele deveria gerir, espiritualmente falando, tá, a vida dessas pessoas por meio da exortação, ok? E aí, em relação às viúvas, todas as viúvas devem ser tratadas com todo respeito e amor, mas algumas necessitam de uma atenção especial. É o que Paulo usou a expressão as verdadeiramente viúvas. Paulo usou essa expressão para diferenciar as viúvas, porque nós temos jovens viúvas, né, e viúvas que têm já uma certa idade, né, já não têm mais força de trabalho, né, dependiam, né, do seu marido, né, para poder sobreviver, né, eram somente donas de casa. Veja, é uma realidade totalmente diferente daquela mulher que tem a sua atividade profissional, né, desenvolve o seu trabalho, tem a sua remuneração, né, juntamente com o marido falecido, e por uma questão da vida, né, ela prematuramente ficou viúva. Né? Então veja, são 2 viúvas diferentes. E aí Paulo cria essa diferença. Olha, nós temos as verdadeiramente viúvas. As verdadeiramente viúvas deve ser entendido, não é que uma é melhor do que a outra, meu irmão, mas é porque Paulo quis dizer o seguinte: existem viúvas que ficam desamparadas. Essas são as verdadeiras viúvas que requerem uma atenção especial da igreja. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Então Paulo em nenhum momento diferenciou, né, a importância ou a condição, né, de ser viúva, mas é porque existem determinadas irmãs amadas que entram na viuvez, né, prematuramente, e elas têm toda uma estrutura, né, que se diga estrutura material, né, para se sustentar, né, mesmo diante da ausência do seu marido, do seu sacerdote, né, da sua casa. Agora, nós temos pessoas, viúvas, que já, pela própria condição, né, de idade, né, e pela própria relação de total dependência, né, do marido falecido, elas acabam ficando numa situação de desamparo. E é essas pessoas, essas viúvas, que Paulo chama a atenção de Timóteo para que, olha, a igreja não pode fechar os olhos a essas pessoas. A igreja precisa prestar-lhes assistência. A exortação não é apenas agora espiritual, ela também deve ser um estímulo, um cuidado também material. Ok? É essa a ideia que nós devemos extrair da palavra. E são as desamparadas, aquelas desamparadas que não possuem uma família, uma estrutura familiar para ampará-la. Né? Nós temos situações na nossa realidade que é assim que acontece. Né? Às vezes é aquele casal que nunca teve filho, não teve filho, né? Aquele casal de idoso, e que acabou, um foi primeiro e ficou a mulher viúva, né? E dependia financeiramente completamente dele. Né? E aí? Então a igreja ela tem um papel importantíssimo em prestar um apoio, um auxílio, né? Uma assistência a essa viúva, em todos os aspectos. Assistência, muitas vezes, de uma orientação até mesmo jurídica, né? Uma assistência material, né? Em termos de alimento, cesta básica, né? Dependendo da situação em que aquela pessoa se encontra, né? E que muitas vezes fica numa situação de total desamparo. Então a igreja não pode fechar os olhos para isso. É isso que Paulo deixou claro para Timóteo. Ok? Paulo até chega a dizer, em relação às viúvas jovens, né? Paulo até chega a dizer, né, que elas, né, até seria bom que casassem novamente, se arrumassem, né, um novo marido para construir uma nova família, porque são jovens. Né? Então, elas são jovens, elas têm toda uma vida ainda pela frente.
né? Então elas ainda podem, né, construir uma nova família, né? Mas isso não é uma obrigação, isso é uma permissão. Entendamos que isso não é algo, né, que deve acontecer. Tem mulheres que perdem o marido muito cedo e optam em não mais casar e permanecer dedicada às coisas da igreja, né? Isso é uma opção pessoal de cada um, né? E não há não há nenhum reflexo espiritual se ela opta em casar novamente ou opta em não mais se envolver com qualquer outro relacionamento conjugal e se dedicar exclusivamente à igreja, né, e às coisas de Deus. Tá? Então, não há nenhuma diferença em termos de espiritualidade nisso aí. É apenas uma opção, né, em que Paulo, né, acabou escrevendo que é melhor que as jovens, né, possam, né, acabar encontrando uma nova pessoa para se casar, porque elas se ocuparão, já que as jovens dificilmente vão, né, Paulo já tinha esse entendimento na época, né, vão querer passar o resto da vida, né, sem poder ter um novo marido, né, até pela idade que tem, né, então que elas procurem logo casar e dedicar a seus novos maridos para evitar que pequem, para que não sejam levadas a pecarem. Tá? Essa é a ideia. Bom, qual é o próximo grupo? Quanto aos anciãos que governam bem a sua casa e que se dedicam na obra, né? Pregando e ensinando, honra duplicada lhes devida. Então, nós temos algumas situações, né, de pessoas idosas, homens idosos, né, anciãos na nossa igreja, que Paulo ensinou a Timóteo, olha, certos idosos, todo idoso deve ser honrado dentro da nossa igreja. Tem o devido respeito de honra. A ele deve ser dada a honra por ser idoso. Paulo diz isso. Mas nós temos alguns idosos que eles, por exercerem ainda um papel dentro da igreja, né, um papel de ensino, um papel de função dentro da igreja, né, pela idade que tem, né, e nem por isso, né, deixam de servir ao Senhor com todas as forças que podem ter, essas pessoas devem ter uma porção duplicada de nossa honra, devem receber uma porção duplicada de nossa honra. Tá? Então essa é uma lição que Paulo deixou em relação aos anciãos, né? O outro grupo são aqueles que vivem na prática do pecado, né? Aqueles que vivem na prática. Então, são aqueles irmãos que nós conhecemos que vivem com o pé dentro e outro fora da igreja, né? Ou seja, não conseguem ainda se livrar da prática do pecado, né? Então, esses irmãos, né, eles precisam receber uma exortação por parte do pastor, e foi isso que Paulo deixou para Timóteo, de forma eficaz, de forma útil e eficaz a edificação espiritual. O que nós não vamos ter tempo aqui de tecer maiores detalhes sobre como seria essa exortação útil e eficaz. Mas Paulo diz, olha, é preciso ter habilidade para que você possa tratar, mantendo o respeito, a dignidade, a integridade, todos os princípios da palavra de Deus, mas não fechando os olhos às práticas pecaminosas desses irmãos, né? Então, é uma tarefa difícil, em que não se pode abrir mão das práticas pecaminosas, né? E, ao mesmo tempo, né, precisa-se ter uma estratégia espiritual de uma exortação útil e eficaz à edificação daqueles irmãos, né, que são pegos, né, em práticas pecaminosas, mesmo estando dentro da igreja. Ok? Então, esse é um grupo tratado com uma certa especificidade por Paulo, né? Quanto aos líderes, quanto à liderança, Paulo chama a atenção ao seguinte do pastor Timóteo. Pastor Timóteo, não te precipite em colocar a mão, né? Não te precipite, né, em impor as mãos para levantar um presbítero, para levantar uma liderança. É preciso ter cautela e discernimento. Ok? Então, é o que eu sempre digo. Quem levanta o homem
ou a mulher para exercer um papel ao propósito de Deus é ele mesmo, né? Então, às vezes, o coração do homem ele é enganoso. Às vezes, a gente é levado a achar que aquele irmão tem que seguir determinado ministério, tem que fazer determinada obra, tem que exercer determinada liderança, porque nós estamos com o nosso coração envolvido nisso. Porque nós gostamos, nós admiramos, né, a sua postura e tal. Mas não basta isso. Para poder ocorrer essa, vamos dizer, consagração, é preciso que seja feito com total discernimento pelo Espírito Santo de Deus. E aí é uma responsabilidade muito grande, né, do pastor da igreja. Aquele irmão levantado para determinada função de liderança na igreja, ele precisa ser levantado conforme o propósito do Senhor Jesus na vida dele. E aí cabe, né, ao pastor a ter total discernimento espiritual, ou seja, movido pelo Espírito Santo, para que não seja uma decisão humana, para que não seja uma vontade humana e não uma vontade de Deus. Então é por isso que Paulo diz, cuidado, não precipita em impor as mãos. Ou seja, preste atenção, tenha discernimento espiritual, consulte o Espírito Santo, veja, né, com seus olhos espirituais se essa é a vontade do Senhor para essa vida, para aquela determinada função dentro da igreja. Ok? E para finalizar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, né, quanto àqueles que são empregados, são subordinados, a palavra de Deus aqui, né, ela trata de um outro contexto, fala dos escravos, né, porque na época o trabalho braçal subordinado, né, que hoje é o empregado, hoje é o empregado carteira assinada, né, que detém subordinação do seu patrão, né, mas antigamente não. Antigamente era o escravo, era o servo, né? Então, esse grupo de pessoas que também frequentam a igreja, frequentavam a igreja primitiva, os servos, os escravos, né, eles precisavam também ser exortados de uma forma específica. E a forma específica que eles eram exortados, né, era no sentido de que eles deveriam, né, dar bom testemunho. E o bom testemunho que o servo, o escravo, hoje, o funcionário, o empregado, seja o empregado da iniciativa privada ou o empregado público, né, aquele que tem relação de subordinação com um superior hierárquico, um patrão, um chefe, né, ele precisa honrar o patrão, crente ou não crente, não importa, e tudo o que ele fizer, ele precisa fazer com dedicação e zelo. Isso, inclusive, nos leva a uma referência que está em Colossenses 3, 22 a 24 e Efésios 6, 5 a 8. Né? E aí me permitam ler para os irmãos para nós encerrarmos a nossa participação, a nossa aula de hoje. Né? Efésios 6, 5 a 8. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E Colossenses 3, 22. 3, 22 a 24. Né? Vem dizendo: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do vosso Senhor a recompensa da herança. Então você, meu irmão, amada irmã, esse grupo também precisa ser exortado de uma forma específica. E é isso que Paulo tentou instruir Timóteo na condução da igreja, até porque, como nós já sabemos, ele era um jovem pastor que tinha uma certa inexperiência. E por ser discípulo, né, de Paulo estava passando para o seu amado discípulo todas as informações, todas as orientações de alguém experiente, de um verdadeiro professor,
né, que quer o bem do seu aluno, do seu discípulo, para que ele possa desenvolver a sua carreira com todo o sucesso, como foi. Uma carreira que honre a palavra de Deus e honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui nós terminamos mais uma lição da nossa importantíssima EBD, pelo que eu quero abençoar a cada um de vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém.